Bruno para mais uma videoaula da Escola Dominical, na verdade, para mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD. Vamos iniciar com a lição de adultos comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Nesse trimestre, o tema geral são as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Na lição 1 nós vamos ver o conceito de promessas, a lição 2 as promessas de Deus para Israel, depois as promessas de Deus para a igreja, promessa e obediência, lição 5 a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, a promessa de paz, promessas para pais e filhos, a promessa da proteção divina, a promessa de provisão, a promessa de vida abundante. As promessas de Deus são infalíveis. Conforme eu já disse, essa lição é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em ciências da religião pela FAETEL. Tem vários livros publicados pela CPAD, que é a editora do Povo de Deus, a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É ali que você encontra materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. A loja da CPAD ela está presente em todo o território nacional e aqui em São Paulo ela está agora na rua João Tobias 360, no Belenzinho, bem ali próximo ao metrô Belém e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E na Assembleia de Deus do Belenzinho, também no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura o Alex ou o pastor Silas e a sua equipe e eles vão te atender com muito carinho. Ali tem livros, revistas, púlpitos, tem materiais para ceia, livros maravilhosos, enfim, você vai gostar. E também a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro e amigo direto aqui do nosso canal, do professor Álvaro Bruno. A Provix você compra online e recebe aí no aconchego da sua casa. Portanto, vale a pena você investir no seu crescimento espiritual. Então, estamos iniciando o quarto trimestre de 2024, a lição de adultos, as promessas de Deus. Mas antes de continuarmos, não esqueça, dê aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus e incentive as pessoas a se inscreverem também aqui no canal. E aqui embaixo também você pode deixar um comentário, por gentileza, uma paz do Senhor, um bem-vindo, um Deus te abençoe, qualquer coisa que você quiser, escreva aqui embaixo, qualquer coisa dentro dos limites do respeito, da consideração, né? Tudo isso que você já sabe que é de bom tom, mas é importante que você deixe alguma observação aqui embaixo, tá bom? Isso é importante porque o YouTube entende que o conteúdo tem relevância e aí ele vai espalhar para mais pessoas. Por isso que a gente pede que, além de se inscrever, além de dar o seu gostei, é importante sim deixar alguma observação, tá bom? Isso será muito bem-vindo e eu gosto de ler os seus comentários. Vamos lá então, lição 1, 6 de outubro de 2024. Antes, deixa eu deixar meu agradecimento ao pastor Reginaldo Aparecido Amaral, que tem nos concedido esse espaço aqui para o nosso estúdio provisório. Deus abençoe, irmão Reginaldo, sua esposa, sua filhinha, sua família, tá? E faça prosperar. Também o irmão Josué, marido da Marilena, ali da congregação onde servimos a Deus no BNH, porque ele também tem sido uma mão abençoadora aqui desse canal, nos ajudou aqui
a montar esse espaço, a instalar algumas coisas, a fazer um pouco do cenário. Então, Deus abençoe, irmão Josué, muito obrigado. E a você, se quiser participar, nos ajudando, tem aí o número do celular, que é a chave Pix 11, que é o DDD de São Paulo, 98915-6905, você será muito bem-vindo. E aqueles que já estão nos ajudando, Deus continue abençoando. Vamos lá, lição 1, 6 de outubro de 2024, as promessas de Deus. Texto áureo: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Verdade prática: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E o terceiro objetivo, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então, a palavra-chave dessa lição é promessas. Na introdução, ele diz assim: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus para se concretizarem, para que essas promessas se concretizem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Então é necessário a fé completa em Deus. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E mais especificamente nesta lição, vamos desenvolver o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, os tipos e propósitos das promessas de Deus,
segundo a sua palavra. Então, nessa primeira lição, como sempre, a gente vai fazer um apanhado geral e a partir da segunda lição, então, a gente vai explicando, vai especificando as promessas e direcionando cada uma. Primeiro, um convite de Deus. As promessas são um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Israel, é um convite de Deus para a nação de Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. É muito importante isso daqui, é uma promessa de redenção. Versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará. E prosperará, essa palavra é importante, naquilo para que a enviei. Ou seja, ela vai trazer resultados, ela vai trazer prosperidade, porque ela vai dar certo. A palavra de Deus, a promessa de Deus, ela faz com que dê certo. E aí ele diz, aqui o poder da palavra de Deus é o destaque. Essa palavra, a palavra de Deus, sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Então, a palavra de Deus, ela tem como objetivo trazer promessa de salvação, que é através de Cristo Jesus, ou trazer a condenação para aqueles que não quiserem a salvação. Ela não pode, a palavra de Deus não pode retornar vazia, porque o soberano, com letra maiúscula, ele é zeloso para cumpri-la. Então Deus, ele é soberano. Aí a palavra dele tem que se cumprir, não tem como não acontecer, tá? E ele é zeloso, ele não volta atrás, ele não muda de ideia. A palavra de Deus que ele enviar, ela vai cumprir o seu objetivo. Então é nessa veracidade da palavra, ou seja, a palavra ela é verdadeira, ela é perfeita na sua verdade, é que as promessas de Deus estão firmadas. Então, todas as promessas de Deus estão firmadas na palavra de Deus. E quem a enviou é soberano, ele é zeloso para cumprir essa palavra. Contudo, aí ele faz aqui uma adversativa, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Então, Deus cumpre, mas o ser humano ele precisa dar alguns passos de reciprocidade em direção à vontade de Deus. Vejamos, primeiro, é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 aparece o seguinte imperativo, ou seja, a ordenança é uma obrigação. O que ele diz? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, ou seja, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto eu e você estamos vivos, enquanto há essa possibilidade de buscá-lo. Então, nós devemos buscar, é um imperativo. Aqui nós somos instados, pela palavra, somos incentivados da necessidade pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Então aqui nós temos duas coisas, buscar ao Senhor através da oração e através de um relacionamento sincero, transparente. Eu e você precisamos desenvolver uma vida de oração. E essa vida de oração nos levará a termos um relacionamento verdadeiro com Deus. São duas coisas fundamentais. E o que vai acontecer?
nós vamos alcançarmos uma resposta de Deus. Nós vamos alcançar, mas nós temos que dar esse passo, tá? Ele diz, no Novo Testamento, o nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, lá em Mateus 7,7, quem busca encontrará, e quem bate, a porta será aberta. E isso é feito através da oração. Nós precisamos pedir ao nosso Deus, nós precisamos buscar ao nosso Deus e nós precisamos bater na porta do céu, na porta do coração do nosso Deus. O Senhor Jesus, ele confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, toda porta lá no céu, ela vai se abrir. Mateus 7,7, Mateus 7,8. Então, busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. E depois que morre, depois que a pessoa entra em determinados estados, né, talvez de demência, né, talvez de perdas de memórias, cansaço, doenças, aí isso fica, buscar a Deus fica bastante difícil. Nós devemos fazer isso hoje, enquanto temos a oportunidade. Também, isso aqui é um outro ponto importante, é preciso se arrepender. Irmãos, como é difícil a pessoa se arrepender, não é verdade? Ele diz assim, na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Está lá na leitura, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno deixa os seus maus pensamentos, se converta ao Senhor, se torne para Deus, porque Deus ele é maravilhoso em perdoar. Então é importante a pessoa, eu e você, nos arrependermos para alcançarmos de Deus o perdão. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor, né, Deus nos convence, acontece, quando esse arrependimento acontece, de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, e percebemos também que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus, nós começamos a observar a grandeza do projeto de Deus, a grandeza dos pensamentos de Deus, a grandeza dos caminhos do Senhor. Porque enquanto nós estamos em nós mesmos, nós estamos limitados a este mundo terreno, às problemáticas do dia a dia. Nós estamos como que olhando para baixo. E quando nós nos arrependemos, nós começamos a olhar para o alto. Lembra do Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós precisamos olhar para cima. Colossenses 3, 1 e 2 fala que nós devemos olhar para o alto, devemos pensar nas coisas que são de cima, devemos buscar as coisas que são de cima. Mas isso só acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos a Deus. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus, com o Senhor Jesus, experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Então, enquanto a pessoa não tem Jesus na vida, ela é uma pessoa, espiritualmente falando, seca, uma pessoa árida, é uma pessoa como se fosse um deserto. A vida não tem muita graça, na verdade não tem graça nenhuma, até o dia que ela se encontra com Jesus de Nazaré. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um verdadeiro encontro com ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Número 2, as promessas e seus fundamentos, porque toda promessa precisa ter uma fundamentação.
Primeiro, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Isso qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ler um pouquinho a Bíblia? Gênesis 12, da chamada de Abraão, primeiro livro da Bíblia. Eu vou ler na linguagem de hoje. Vamos começar pela linguagem de hoje. Essa versão da Bíblia você encontra nas livrarias que eu citei logo no começo do vídeo. Tá? É uma Bíblia maravilhosa, a Bíblia na linguagem de hoje. Ela, lógico, junto com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Você não pode deixar a Bíblia de Estudo Pentecostal de lado. É, segundo a minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, e atualmente a CPAD lançou a Bíblia de Estudo Pentecostal Global. Ela está completinha. Então passa lá na CPAD e já pegue a sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Primeiro, Deus chama Abraão. Certo dia o Senhor, Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Então, isso aqui é uma promessa que Deus estava fazendo a Abraão, quando da sua chamada para Deus, através dele, criar a nação judaica. Vejamos também Gênesis 26, a partir do versículo 1, diz assim: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Aqui está falando de Isaque. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Olha a presença da promessa aqui. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Então, Deus aqui fazendo promessas a Isaque. No capítulo 28, nós temos, a partir do versículo 10, Deus fazendo promessas a quem? Você já sabe, né? A Jacó. A partir do versículo 10, vai levá-la para ele comer, depois seu pai, né? E aí Deus aparece lá, lá mais para frente, né, do 10 ao 15, Gênesis 28, eu estou aqui no 27, Gênesis 28, a partir do versículo 10, nós temos aí o sonho de Jacó em Betel. Aí Deus aparece no versículo 13 e diz: eu sou o Senhor, Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaque, seu pai. E aí ele vai falando, né? No versículo 14, se espalharão do norte ao sul, abençoarei todos os povos do mundo, estarei com você, no versículo 15, e o protegerei. Então aqui nós temos Deus fazendo promessas a Jacó. Os patriarcas, então, saem, né, a peregrinar debaixo da promessa de Deus. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na nova aliança. Então, tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento, ele cumpre
e cumpriu muitas dessas promessas já no Novo Testamento. Vejamos aí, por exemplo, Lucas 4,16, eu vou ler na linguagem Almeida Corrigida, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Lucas 4, versículo 16, quando Jesus está na sinagoga, não é isso? Quando ele foi a Nazaré, aí no versículo 16 do capítulo 4 de Lucas fala: e chegando a Nazaré, onde fora criado num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Tá? Então ali já Deus cumprindo, né? Ele chegou na sinagoga, depois ele vai ser expulso aí, né? O versículo 17 fala que ele pegou o livro de Isaías, no 18 ele fala que o Espírito do Senhor é sobre mim, e aí ele vai falando, né, que aquela passagem ali se cumpriu nele. Então, veja que as promessas do Antigo Testamento vai se cumprindo no Novo Testamento. No Novo Testamento também, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E os corpos dos que estiverem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, há uma promessa acerca do arrebatamento da igreja. E eu e você precisamos estar atentos a isso. Porque esse arrebatamento ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa, resumindo esse primeiro tópico aí, a promessa na Bíblia, refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, Deus está comprometido comigo e com você, ele está comprometido com a terra, com a humanidade. Ele fez promessas e elas vão se cumprir. Número 2, por que elas vão se cumprir? Número 2, porque Deus ele é infalível, Deus não falha. Como vimos na leitura lá de Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada nos seus atributos incomunicáveis, ou seja, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, ele faz o que ele quer, ele é um Deus que sabe de todas as coisas e ele é um Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, ele não falha, ele é completo. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Então, esses atributos que nós falamos agora, onipotência, onipresença e onisciência, somente Deus tem. Seres humanos nenhum tem. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra. O ser humano não tem, na verdade, quase poder nenhum. O ser humano não conhece todas as coisas e o ser humano não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não tem esse poder. Já o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual nós servimos, ele tem essas capacidades como constituintes, né, ou como constituição da sua própria natureza. Deus, ele é isso. Não é que ele tem a onipotência, ele é onipotente. Tá? Isso é importante. Por isso ele não falha e ele não muda. Deus, ele é perfeito. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus, ele é antes do tempo. Tá? E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Então, não tem como escapar desse Deus tremendo e poderoso.
E por último, Deus zela pela sua palavra. Como vimos em Isaías, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Ela tem um objetivo e esse objetivo vai ser realizado. Aqui está embasada a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel e por isso ele garante o cumprimento de suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Deus garante que vai acontecer. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ele diz: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1, 11 e 12. Então, Deus, ele toma todo o cuidado para que a palavra de Deus se cumpra, e ela vai se cumprir, querendo eu ou não, querendo você ou não. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E por último, o terceiro tópico, para terminarmos essa panorâmica: tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro, a promessa incondicional. O que significa isso? As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitudes do destinatário. Então, não depende do ser humano. São promessas que não dependem de condição nenhuma, elas são incondicionais. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, conforme Deus usou Isaías para profetizar. Isso aqui é incondicional, vai acontecer. O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, Miqueias 5:2. Então é promessa incondicional. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, Isaías 7:14. É incondicional. Há também as promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardamos o seu cumprimento. Tais como, primeiro, a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo, os que morreram em Cristo, os que ainda vão morrer, eles vão ressuscitar, independe se eu acredito ou não, isso vai acontecer. A transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Então, no período do arrebatamento, quem estiver vivo vai ser transformado. Só vai ressuscitar aqueles que já morreram e estavam enterrados ou estavam foram comidos por animais e tal, não importa. Eles vão ressuscitar. E os que estiverem vivos serão transformados no arrebatamento, para o arrebatamento da igreja. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel, não depende da vontade humana, não depende de circunstância, vai se cumprir. Número 2, promessas agora condicionais. Essas dependem de condições. Diferentemente das incondicionais, as promessas condicionais dependem de circunstância, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Então, essas condicionais, elas vão se cumprir se as condições forem preenchidas. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Por exemplo, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Então, se obedecessem às ordens de Deus, teriam saúde plena. Se não obedecessem, não teriam saúde. Outra promessa, variadas promessas condicionadas também à obediência do povo, como, por exemplo, o capítulo 28 de Deuteronômio. Eu indico que você leia ele todo. A promessa de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu.
Mateus 6, 14 a 15. Então, se você perdoa, você recebe perdão de Deus. Se você não perdoa, Deus também não vai te perdoar. É assim que funciona. É uma promessa condicionada. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. João 14, 23, 15 e 10. Tá? Então, se a pessoa permanece no amor de Cristo, ela obrigatoriamente precisa guardar os mandamentos do Senhor. Uma coisa está condicionada à outra. E terceiro subtópico, para terminar, o propósito das promessas de Deus. Para que Deus faz promessas? Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas, né? O primeiro deles, primeiro propósito, é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Então, qual é o objetivo que Deus faz promessa? Para poder trazer o ser humano a ter um relacionamento com ele. Segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio do justo Noé. Está lá em Gênesis 9, de 11 a 17. Então, Deus dando mais uma chance, Deus revelando a sua misericórdia à humanidade. Outro propósito, mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Nós já lemos Gênesis 12. Deus fazendo surgir uma nova nação através de Abraão, Isaque e Jacó, né, a nação de Israel. Tá? Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas é realizá-las. E realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Então, o objetivo de Deus ao fazer promessa é ter um relacionamento, realizar essas promessas e o ser humano crer em Deus e ter um relacionamento aprofundado com Deus. Quando experimentamos, então, o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e, por isso, não estamos sozinhos no mundo. Isso aqui é muito importante. Quando Deus faz promessa, nós cremos na promessa, Deus realiza a promessa e a nossa fé aumenta de que Deus está conosco e nós nunca estamos sozinhos. Assim nós terminamos a lição 1, 6 de outubro de 2024, as promessas de Deus. Espero que Deus te abençoe e te guarde. Deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixe um comentário, um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor. Se quiser também deixar observações, críticas construtivas, serão muito bem-vindas. Um abraço para você e toda a sua família e a paz do Senhor.